Eduardo Cunha sabe muito. Na verdade, o ex-presidente da Câmara sabe de tudo. O ex-deputado cassado e preso continua tentando firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Na época de sua prisão, em 2016, Cunha prometeu o seguinte: se ele caísse, seria atirando para todo lado e poderia levar com ele cerca de 150 deputados, além de um ministro e um senador. E tem mais: o site O Antagonista informou que 14 ministros do STJ, 2 ministros do STF, um grupo de frigoríficos, 4 grandes bancos, 2 advogados e caciques do PMDB e do PT também fazem parte da delação do ex-deputado. Cunha prometeu indicar contas bancárias em 5 paraísos fiscais, incluindo Bélgica e Emirados Árabes. Pode ser o fim do mundo 2, disse o cientista político da Universidade de Brasília, David Fleischer, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo numa comparação com a delação da Odebrecht. Há relatos de que um rascunho da colaboração de Cunha já tenha atingido a marca de 100 anexos. Muitos peixes graúdos serão atingidos em cheio com as revelações do deputado. Entre eles está o birrento da Câmara. Em matéria que foi publicada na Veja, Eduardo Cunha pediu que um amigo enviasse um recadinho especial para o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. As palavras foram claras: avisa o Rodrigo que ele também será lembrado. Tem muito cacique apavorado. Ao menos uma vez na vida, cumpra o que prometeu e fala, Cunha. Desembucha, malvado favorito. Rapidinhas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez um alerta sobre as manobras da imprensa para forçar uma censura nas redes sociais, que estão tomando o espaço da grande mídia tradicional, a qual não consegue mais lançar uma fake news sequer, sem ser desmascarada 5 minutos depois. Isso está deixando a toda poderosa imprensa brasileira sem rumo, desmoralizada e à beira da falência. Em um pronunciamento na Câmara, Eduardo expôs que a grande imprensa busca desestabilizar o governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, ao divulgar notícias falsas. A fala do parlamentar usa como exemplo a declaração da jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, que divulgou em seu programa que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, havia sido demitido. O presidente Bolsonaro precisou usar as redes sociais para esclarecer que a demissão não era verdadeira e acusou a jornalista de cometer fake news. Na tribuna, Eduardo Bolsonaro criticou a forma como a imprensa tenta desgastar a imagem do governo. A gente vê a todo momento um bombardeio em cima do governo Bolsonaro para tentar vender para você um aspecto de que está uma bagunça, de que são pessoas que não são profissionais, que o governo não vai dar certo, declara. O deputado do PSL acredita que a imprensa precisava fazer uma autorreflexão sobre seus erros, não vender a imagem de que a internet produz notícias falsas. Ele acredita que esse discurso contra as redes sociais pode levar ao chamado de democratização, que na verdade visa uma censura deliberada. Hoje nós temos nossos perfis e a liberdade de fazer o que nós quisermos. Se posiciona ele em defesa do governo, dos parlamentares e principalmente dos internautas em geral, que hoje tem o poder da informação nas palmas das mãos e não depende mais da grande mídia para se informar. Se a imprensa deseja reconquistar seu público, a estratégia está totalmente errada. O caminho seria a imparcialidade, a idoneidade e o compromisso com a verdade. Coisas que sabemos não estão presentes nos grandes canais de comunicação brasileiros. O colunista do Diário do Poder, Cláudio Humberto, destacou que a sentença de Lula, que completa o primeiro ano domingo, e a recente prisão de Michel Temer fizeram lembrar que a sucessora do primeiro e antecessora do segundo continua escapando de fininho da justiça. Dilma está atolada até os cabelos em escândalos e falcatruas. Foi acusada de envolvimento em corrupção nos primórdios da Lava Jato, quando o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, revelou seu aval como presidente do Conselho de Administração para a compra hiperfaturada da enferrujada refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A sensação de impunidade pode mudar com a sua intimação para depor na CPI do BNDES. A CPI do BNDES vai esmiuçar os financiamentos do banco no exterior, inclusive no governo Dilma, favorecendo sobretudo a Odebrecht.
Dilma também foi denunciada por suposto envolvimento no quadrilhão do PT, que é acusado de roubar 1,5 bilhão de reais dos cofres públicos. O juiz federal Walisley Oliveira abriu ação penal em 2018 que promete emoções. A cúpula do PT é acusada de organização criminosa. Tem ainda a delação do Palocci, que está em fase final de recolhimento de provas e pode atingir Dilma. Pelo que parece, os dias de liberdade da ex-presidente estão contados. Senadores se mobilizam e estão bastante inclinados a aproveitar a popularidade de Sérgio Moro para acelerar a tramitação do pacote anticrime na casa. Para os senadores interessados, a parte que aumenta a pena para condenados por Caixa 2 nas campanhas deverá ser votada já em abril, aumentando assim ainda mais as chances de aprovação. A senadora Simone Tebet, presidente da CCJ do Senado, já até escolheu os relatores das propostas e pretende pautá-las para votação assim que os pareceres forem apresentados pelos colegas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou em entrevista para O Globo que os atiradores de elite da polícia já estão em atividade. Os snipers serão usados de forma absolutamente sigilosa. Eles já estão sendo usados, só não há divulgação. O protocolo é claro: se alguém está com fuzil, tem que ser neutralizado de forma letal. Witzel está certíssimo, foi para isso que o povo do Rio de Janeiro o escolheu. O Brasil todo precisa de um combate muito mais duro contra a criminalidade. Como havia prometido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, revelou que determinou o cancelamento de 8.000 radares eletrônicos em rodovias federais do país. Disse ele, após a revelação do ministro da Infraestrutura de pedidos prontos de mais de 8.000 novos radares eletrônicos nas rodovias federais do país, determinei de imediato o cancelamento de suas instalações. Sabemos que a grande maioria destes tem o único intuito de retorno financeiro ao Estado. Ao renovar as concessões de trechos rodoviários, revisaremos todos os contratos de radares, verificando a real necessidade de sua existência, para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista. Você deve ter observado a choradeira por parte da mídia pelas comemorações ao contragolpe ocorrido em 1964. O deputado federal Paulo Eduardo Martins explicou de maneira bastante didática e certeira o que ocorreu em 64. Em 31 de março de 1964, os militares fizeram o que tinha que ser feito. O contexto da época diz: eles nos livraram do comunismo, mas também destruíram a direita e construíram um Estado pesado, influenciados pelo socialista Fabiano Delfim Neto. É a história que precisa de novas páginas. Tudo ocorreu por causa da Constituição de 1946, que previa que o povo votava no presidente e votava no vice. Jânio concorreu pelo PTN, aliado ao UDN, que tinha Milton Campos candidato a vice. O povo escolheu Jânio presidente, mas rejeitou o udenista como vice e preferiu Goulart. Fosse chapa única, como é hoje, o vice de Jânio seria Milton Campos, não o vermelhinho João Goulart. Nesse cenário, é provável que Jânio não fizesse o movimento de renúncia, ou se fizesse, Campos seria presidente e combateria os vermelhos, sem necessidade de qualquer ruptura. Se não existisse a previsão de chapas separadas na Constituição de 1946, 64 não existiria, existiria apenas o ano de 1964, como tantos outros anos. Paulo Martins, ao expor que o regime militar também destruiu a direita, reflete o resultado de décadas em que o posicionamento liberal e ou conservador foi taxado de criminoso e intolerante. Retornou ao debate público somente em 2013 e ainda assim com tamanha timidez. Ainda hoje, mesmo com o pensamento de direita tendo vencido as eleições do executivo no país e tendo apontado um grande número de membros para o legislativo, existe uma aura de julgamento para com o indivíduo que se auto-intitula conservador ou liberal. Está nas mãos de Bolsonaro e do apoio popular às mudanças que estão sendo implantadas no Brasil, o sucesso do governo, que naturalmente culminará na definitiva ascensão da direita brasileira.